vamos falar sobre dor, né? Como que esse mecanismo de dor ocorre aí no nosso organismo? Então, gente, a dor, ela chega no nosso cérebro através de quem? Neurônios, né? E aí os neurônios, além de transmitir esses impulsos nervosos, eles também têm receptores. Receptores, eles são especializados para sentir estímulos. Então, por exemplo, né, a nossa pele, nós temos alguns receptores que ficam ali abaixo da camada mais superficial da pele, né? E esses receptores, eles atuam como terminações livres de neurônios e são sensíveis a estímulos mecânicos, térmicos, químicos, né? Então, por isso que nós conseguimos sentir temperatura, nós conseguimos sentir pressão, né? Alguns agentes químicos, né, que queimam a nossa pele. Então, sentir dor é extremamente importante, né? E através desses receptores, nós temos essa percepção. Então, a sensação da dor, ela ocorre através de quem? Nossos receptores, tá? Então, isso tudo nós já vimos lá na faculdade, só tô dando aqui, trazendo um resuminho para vocês entenderem onde é que a ozonoterapia vai entrar aqui e como é que o ozônio ele consegue ter essa resposta tão imediata e tão positiva na dor, tá? Em tratamentos para dor. É isso, por isso que eu estou trazendo esse resuminho aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, para quem não lembra mais sobre essa aula, vamos, ó, relembrar aqui comigo, tá? Então, olha lá. Na primeira fase da formação, então, do estímulo doloroso, nós temos o quê? A transdução, que é quando esses receptores desses neurônios, eles entendem que aconteceu um estímulo nocivo, né? Então, esse estímulo, ele é transformado em um potencial de ação, certo? E aí, na segunda fase, nós temos o quê? A condução, que é onde esse estímulo que foi transformado num potencial de ação, ele vai ser conduzido lá para a nossa medula espinhal, através do neurônio periférico. Então, a transmissão desse impulso doloroso, né, de um neurônio para o outro, lá na medula espinhal, ocorre através da liberação de várias substâncias químicas, vários neurotransmissores, né? E essas substâncias, então, são liberadas de um neurônio para o outro. Isso nós chamamos do quê? Sinapse. E é aqui na sinapse, tá? Que o ozônio vai agir. Então, gravem isso que eu tô falando para vocês, porque daqui a pouco eu vou explicar aí todo o mecanismo, tá? Aí aconteceu a sinapse. Então, essa aqui é a nossa terceira fase, é a transmissão, é a sinapse, ok? É aqui então que o ozônio ele vai agir. Aí depois, na quarta fase, nós temos o quê? A fase de percepção. Então, depois que aconteceu a sinapse, né? Esse potencial de ação ele vai ser carregado até lá os neurônios do cérebro, mais especificamente onde? No tálamo. Então, o tálamo ele fica lá na parte inferior do nosso cérebro e ele funciona como se fosse uma central telefônica. Imaginem assim, né? Então, o tálamo vai receber esses impulsos e vai distribuir para os locais adequados, tá? Então, o tálamo ele recebe os estímulos da medula respectivos à dor e retransmite a informação para diversas regiões do nosso cérebro. E aí é nesse momento, né, que nós podemos ter a sudorese, nós podemos ter a sensação de medo, de raiva, né, devido à dor causada por esses estímulos que alcançam o nosso sistema límbico. Então, gente, por exemplo, quando alguém pisa no meu pé, ou quando alguém me machuca, ou quando alguma coisa acontece e eu sinto dor, é imediata a sensação de raiva que desperta em mim, tá? Então, cada um tem uma reação,
né? Tem pacientes que começam a suar, começam a sentir dor, eles começam a suar frio. Por quê? Sistema límbico, tá? Então, o sistema límbico, gente, ele tá lá na região central do nosso cérebro. É ele quem modula, então, a nossa ansiedade, raiva, fuga, luta, né? E também ele atua lá na sensibilidade à dor, para proteção, né, do nosso organismo numa situação de perigo, para nossa proteção numa situação de perigo. Então, o sistema límbico, ele controla as nossas emoções e, ao mesmo tempo, o sistema límbico também controla a nossa imunidade. Então, vocês vão ver, por exemplo, pessoas que às vezes, né, sofreram fortes emoções, passado um tempinho, essas pessoas elas vão desenvolver o que? Uma gripe, uma virose. Vocês já ouviram aquela pessoa falar assim: ah, nossa, eu tive uma fase ruim, né, onde tudo aconteceu, foi aquela agitação, e depois, quando tudo acalmou, é quando tudo acalma que a doença vem. Não é assim que as pessoas falam, né? Que passada a turbulência vem a calmaria, e é aí que a gente começa a desenvolver as doenças. É justamente por isso.